Bom dia, igreja. Você que está aí em casa, que já adorou a Deus, que já orou conosco, que já falou com Deus, e com certeza Deus já falou contigo através dos louvores. Agora nós vamos ouvir Deus falar através da sua palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, vamos ler a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos 8, a partir do verso 26. E na minha tradução está escrito assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial da rainha Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: entendes o que leis? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe então respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Eu quero pensar nessa manhã com vocês sobre essa pergunta que Filipe faz, que o Filipe faz ao eunuco: entendes o que leis? Mas eu não quero pensar sob uma perspectiva de alguém que, como eunuco, não conhecia o Evangelho. Eu quero fazer essa pergunta para nós mesmos, para nós que já conhecemos o Evangelho, para nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador de toda a humanidade, que através do ensino do Evangelho mostrou que era possível ser humano sem estar preso à corrupção do pecado através daquilo que ele fez na cruz, que foi redimir a humanidade perdida, trazer de volta para o convívio com Jesus, com Deus. O texto que o eunuco lia era um texto do Antigo Testamento, um texto do profeta que havia predito muitos anos antes sobre o advento de Jesus Cristo, sobre a chegada do Messias. Provavelmente, se esse eunuco, se esse homem que não conhecia sobre Jesus, quisesse, nos dias de hoje, saber quem era Jesus, o que ele ensinava, o que ele dizia,
quais eram os fundamentos daquilo que ele ensinava, ele abriria a Bíblia no Novo Testamento e leria os evangelhos, um dos 4 evangelhos. Ou, se quisesse se aprofundar mais naquilo que passou a ser estabelecido como cristianismo, ele leria as cartas de Paulo e entenderia o ensinamento de Jesus que Paulo havia absorvido. Mas esse homem que estava naquele momento naquela terra, ele está lendo o profeta Isaías, que fala de um outro homem que viria à terra, e o ensino desse homem traz uma subversão da ordem estabelecida, das coisas que estavam estabelecidas. Jesus, ensinando o evangelho, ele não segue os protocolos da sua religião, a religião judaica. Ele primeiro foca no ser humano para depois pensar em qualquer outra coisa. Parece-me que, do ponto de vista da pergunta de Filipe, ela precisa ser feita a nós, evangélicos, no dia de hoje, nos dias atuais, não a quem está fora do contexto do evangelho, mas a quem, de fato, se denomina evangelho. Como eu e como você estamos lendo a mensagem de Jesus Cristo? Como eu e como você estamos lendo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? E a pergunta feita para nós é: você entende o que você está lendo? Essa leitura do Evangelho de Jesus Cristo é a melhor leitura que você faz do Evangelho? Você entende o que você lê? E talvez você responda: eu entendo o que eu leio. Mas será que a forma como você lê essa mensagem é uma forma que outras pessoas possam ler em você essa mensagem do Evangelho? Será que, como você entende o que você lê do Evangelho, permite que outras pessoas possam entender em você a mensagem do Evangelho? Será que, como eu estou lendo a mensagem de Jesus, como eu estou reproduzindo esta mensagem, as pessoas olham para mim e dizem: olha, eu estou entendendo tudo que o Ronildo está fazendo com essa mensagem que ele está pregando? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida por nós. O Evangelho é lido hoje como algo que traz riquezas. Na escola dominical nós falamos sobre um homem que encontra num campo um tesouro de grande valor, e ele, podendo se apropriar daquele campo, ele prefere fazer isso de forma ordeira e legal e compra o campo, para ninguém dizer que ele estava defraudando alguém. Ele compra o campo porque ele considera que o campo é um campo valoroso e que nele tem um tesouro de grande valor. Mas muitas pessoas olham para o Evangelho como fonte de riqueza. E talvez esse seja o problema. Muitas pessoas olham para o Evangelho hoje como fonte de poder social, como fonte de poder político, como fonte de poder religioso. O Evangelho não traz nenhum desses ensinamentos. E nessa leitura do Evangelho, nessa forma de entender aquilo que está sendo lido, Deus é tratado como um Deus que se ajusta às minhas necessidades, que é customizado, que tem um formato que eu preciso para que eu viva neste mundo. E essa é uma leitura que, de fato, destoa da mensagem do Evangelho de Jesus. Jesus, quando fala sobre a relação daqueles que o seguem, que seguem a mensagem do seu Evangelho com o mundo, ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, uma mensagem, uma leitura do Evangelho que está focada em absorver ou fazer surgir poderes de alguma natureza, seja esses poderes social, político, religioso,
financeiro é uma leitura equivocada desse evangelho, porque Jesus não prometeu isso, ele só prometeu que com bom ânimo nós faríamos aquilo que ele fez, que foi vencer o sistema que estava regendo a vida das pessoas naquele tempo e que é o mesmo sistema que rege as pessoas hoje. Também uma leitura que busca esses poderes que eu citei, político, econômico, religioso, social, destoa do que é dito no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha traz uma mensagem muito dura, porém muito real para aqueles que querem ser cidadãos no reino de Deus. Se você vai seguir Jesus e vai seguir os ensinamentos de Jesus, você vai ser exposto à calúnia, à perseguição, à vergonha. E se você compreende que quer seguir Jesus, esse é o caminho que o Evangelho vai traçar para você. E Jesus considera bem-aventurado as pessoas que sofrem calúnias por causa do nome dele. Jesus, então, no Sermão da Montanha, não está pregando uma mensagem triunfalista, onde tudo dá certo e onde nada está acontecendo de forma ruim, onde não há dores, onde não há sofrimento, onde não há negativos, onde não há doenças, onde não há coisas ruins. Mas Jesus está dizendo, olha, por causa do amor que vocês têm por mim e de me seguir como vocês querem seguir, vocês vão sofrer, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser expostos à vergonha, vocês vão ser perseguidos, vocês serão mortos. E destoa, então, essa mensagem do Sermão do Monte de uma leitura do Evangelho que quer um poder aquisitivo, que quer um poder político, que quer um poder religioso, que quer um poder social. Existem hoje diversos discursos disfarçados de discurso cristão, onde, para se punir o crime, nós precisamos, por exemplo, torturar o criminoso. E esse é um discurso que destoa, é uma leitura equivocada do Evangelho. E aí a pergunta, você entende o Evangelho que você está lendo? Quando você pensa que alguém que cometeu um crime precisa sofrer na carne, pagar com a vida, ser torturado, quando você entende que é isso que um criminoso merece, você está lendo o Evangelho de Jesus? Você está lendo o Evangelho de um Cristo que, ao encontrar arrependimento num ladrão, diz para ele, você vai entrar comigo no paraíso hoje. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Veja que a Bíblia prevê punição, prevê castigo para as pessoas que cometem crimes. A Bíblia prevê esses castigos, mas a Bíblia não desfaz do ser humano por causa desses castigos. Vou dar um exemplo bem claro disso na Bíblia. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E eu sempre que eu leio esse texto, me incomoda, mas não existe como não me incomodar, e eu espero que te incomode também, o fato daquela mulher ter sido levada à vergonha sozinha, já que ninguém comete adultério sozinho. Não no contexto da lei judaica, pelo menos. Não há como cometer adultério sem ter um homem ou uma mulher na relação, mas é a mulher que é levada para ser exposta à vergonha pública e para ser apedrejada até a morte, como a lei judaica mandava. Então a lei prevê que para um adultério, a lei judaica prevê que para o adultério tem que ter uma punição. Jesus olha para essa mulher e não diz assim, ela não está errada, ela não vai ser apedrejada porque ela não está errada. Ou ele não diz assim, cadê o homem que adulterou com ela? Se não trouxer, eu não vou participar desse julgamento. De fato, ele faz cumprir a lei. Jesus não diz em nenhum momento, não apedreje essa mulher, não jogue pedra nessa mulher. Ele, de fato, diz que a lei tem que ser cumprida. Só que ele olha para a mulher muito mais do que ele olha para a lei, e ele chama a cada um dos seus acusadores
para uma reflexão, para um autoexame, e diz, olha, pode aplicar a pena. A pena para o adultério é o apedrejamento. Pode apedrejar essa mulher, aquele que não tiver pecado. Então Jesus ressignifica a lei, ressignifica aquilo que deveria ser a punição daquela mulher, dizendo, quem são vocês para querer culpar essa mulher se vocês também têm pecado? Um cristão que defende a morte ou a tortura de um criminoso, tendo sido o próprio Cristo crucificado como um criminoso e antes de ser crucificado, torturado como um criminoso, com a autorização do Estado, com a autorização da religião, com o apelo da população, de fato não está entendendo o evangelho que está lendo. Está entendendo qualquer coisa, menos aquilo que lê no evangelho. Um cristão que defende a dor da carne humana para fazer essa carne pagar por uma pena, não está entendendo o evangelho de Jesus Cristo, que enxerga sim a minha culpa, a sua culpa, que enxerga sim o meu pecado, o seu pecado, mas no lugar de dizer assim, você precisa ser martirizado, você precisa sofrer na sua carne, você precisa ser torturado, ele diz que eu posso aceitar aquilo que ele já fez como sacrifício na cruz por mim. Diante do ser humano, o papel daquele que entende o evangelho que lê, não é nunca um papel de julgamento, não é nunca um papel de se colocar acima das outras pessoas, pois o próprio Senhor Jesus disse que nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados um dia. No texto que nós lemos, diante da dúvida ali do eunuco, como eu posso entender se não há quem me ensine, nós temos uma postura totalmente centrada nos ensinos de Jesus Cristo. O Filipe, que está ali conversando com o eunuco, ele está diante de uma pessoa que é diferente de todos os outros homens daquele tempo. Se você pegar a Bíblia lá no Gênesis, você vai encontrar Deus dizendo para o homem, para a natureza humana, para a humanidade, crescei e multiplicai-vos. Essa era a primeira ordem de Deus para a humanidade. E o Felipe está diante de um homem que não pode cumprir isso que Deus está falando. O eunuco é um castrado, ele não pode produzir filhos. E Filipe podia, ao seu tempo, na sua cultura, que prezava que o homem tivesse filhos. Os filhos no tempo de Jesus, nos tempos bíblicos, eram considerados como riquezas. Os filhos eram considerados como uma forma do homem extrapolar o seu tempo. O salmista diz que bem-aventurado é o varão que tem filhos, que os filhos são como flechas na aljava do valente. Ele considera que aquilo que o homem não pode atingir, o guerreiro não pode atingir com a sua mão, ele consegue atingir com uma flecha. E ele faz uma comparação de filho com flechas na aljava. Significa dizer que aonde o homem não pode atingir, alcançar pela limitação de tempo e de idade, o seu filho vai fazer isso. Seu filho vai avançar na posteridade, vai avançar no tempo para poder levar esse homem naquele tempo que ele não pode chegar. Muito provavelmente, quando eu morrer, os meus filhos darão testemunho de mim e dirão quem eu era. E mesmo eu estando morto, sem poder fazer mais nada, eu serei conhecido por aquilo que eu era, por aquilo que eu me formei, com todos os meus defeitos, porque meus filhos conhecem os meus defeitos, e com todos os meus acertos, com todas as minhas ranzinices, porque eu sou muito chato, mas com todos os meus momentos de alegria, eles lembrarão disso tudo. Os filhos mostrarão isso, mas eu estou aqui diante de um homem, Filipe está diante de um homem que não tem essa possibilidade. Então Filipe podia pensar, olha, eu não vou anunciar o evangelho para você não, é infrutífero pregar para você.
Porque se eu pregar para você e você aceitar Jesus, o evangelho morre em você. Você não produz filhos. Você é um homem diferente de todos os outros homens. A sua condição é diferente da condição que eu julgo que é a condição normal de um homem. Então eu não vou pregar o evangelho para você. Só que o Felipe, ele está lendo o evangelho a partir do olhar de Jesus Cristo. Felipe não está lendo o evangelho a partir de algumas leituras equivocadas que a igreja faz hoje do evangelho. E quando eu digo igreja, eu estou falando das instituições e não do corpo de Cristo. Estou falando dos homens que se reúnem como igreja e fazem leituras equivocadas do evangelho, onde o ser humano primeiro precisa provar para a instituição que ele serve para alguma coisa, para depois ele ser aceito como membro dessa instituição. E não é isso que Felipe faz. Felipe olha para aquele homem e ele, quando o homem diz, olha, eu não posso entender se não tiver ninguém para me explicar. Felipe não diz assim, olha, me desculpa, você é minoria, então eu não vou ensinar para você. Me desculpa, você é muito diferente de todos os homens, então eu não vou ensinar para você. Eu não vou te explicar aquilo que você está lendo. Você é uma aberração daquilo que Deus criou. Deus não criou o homem assim. Você é uma aberração e não merece que eu perca o meu tempo te explicando, porque você é assim. E o que o Felipe faz quando aquele homem diz para Felipe que ele não tem como entender aquilo que ninguém está explicando para ele. E aí o eunuco diz para o Felipe, me explique isso. E o Felipe então ele sobe na carruagem e começa a falar com aquele homem sobre aquilo que o profeta Isaías estava falando, do homem que foi levado como ovelha muda ao matadouro e que não teve nenhuma reação, não abriu a boca diante do seu tosqueador, que foi humilhado e negaram justiça para ele. E o Felipe então começa a explicar para esse homem, esse eunuco, quem é esse homem do qual o profeta está falando. Porque o eunuco tem uma dúvida, será que esse homem que é levado como ovelha muda, que negam a justiça, será que esse homem é o próprio profeta? Essa é a dúvida do eunuco. E aí o Felipe então começa a explicar essa passagem e diz que a passagem anuncia de Jesus e fala de Jesus, e Felipe, ele é um judeu, ele é uma pessoa daquele tempo, ele é uma pessoa daquele momento, ele é uma pessoa com os conceitos religiosos da sua própria época, ele é uma pessoa que tem o seu pensamento acerca de Deus, ele é uma pessoa que tem a sua percepção acerca de Deus, mas quando alguém pergunta quem é esse homem, a única preocupação que Jesus tem é falar de Jesus Cristo. Ele não fala de padrões morais, ele não fala de percepções religiosas, ele não fala de absolutamente nada a não ser anunciar a mensagem de Jesus, uma mensagem que inclui o ser humano, que não olha para o ser humano como sendo uma aberração, mas que olha para o ser humano como sendo alguém que por causa do pecado precisa da salvação em Jesus Cristo, e ele ensina isso. E a mensagem desse pregador do Evangelho, Felipe, é uma mensagem tão contagiante que mesmo que não haja nenhum apelo, Felipe não diz, olha, eu já te expliquei isso, e aí, você quer aceitar esse Evangelho? Você quer seguir essa minha leitura do Evangelho de Jesus? Você não estava entendendo, agora você entendeu isso, você quer seguir Jesus? Felipe não faz essa pergunta, mas o próprio eunuco, quando se depara com a água, ele diz, aqui está a água. O que me impede que eu seja batizado? O que o eunuco talvez estivesse pensando é, será que eu, eunuco, um homem diferente de todos os outros homens, posso ser batizado? E ele pergunta, o que me impede? Tem água. O que me impede de ser batizado? E Filipe então diz para ele, olha, você crê
em Jesus de todo o coração? Perceba que Filipe não pergunta: você aceita os dogmas da minha religião? Você aceita deixar de ser assim, assim, assado? Você aceita deixar de fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro? Você aceita mudar a sua forma de vestir? Você aceita mudar a sua forma de falar? O que Filipe pergunta é: você crê de todo o coração? Você crê de todo o coração? E o eunuco diz para ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É essa leitura do Evangelho que aquele homem faz a partir das leituras do Evangelho que Jesus apresenta, que Filipe apresenta para ele. E aí Filipe, então, diante dessa leitura do eunuco do Evangelho, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filipe manda parar a carruagem. Os dois descem e o Filipe batiza o eunuco. O eunuco não deixa de ser eunuco, ele continua eunuco. Continua sendo uma aberração para aquela sociedade, mas ele entende uma coisa que é muito clara e que é o suficiente para tirá-lo do pecado e levar para uma vida eterna. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entende isso das leituras que Filipe fez do Evangelho. Filipe, então, ensina sobre Jesus, como Jesus é compreendido, e então aquele homem é alcançado pelo ensino de Jesus. Jesus, em toda a sua história, mostra que a leitura da sua vida não pode ser feita pelo nosso olhar, que julga, que segrega, que maltrata, que tortura, que mata. A leitura de Jesus tem que ser feita a partir do olhar do próprio Jesus. Jesus é aquele que vê um corrupto, cobrador de impostos, e não diz assim: ele deixou de ser corrupto. Ele não diz isso. Ele diz para ele: olha, desce depressa, Zaqueu, porque para mim é conveniente pousar na sua casa hoje. Eu peguei essa palavra, conveniente, ou me convém pousar, em algumas traduções, e fui lá no dicionário para entender um pouquinho daquilo que Jesus quis dizer na nossa tradução, né? Conveniente é adequado, é útil, é proveitoso, apropriado, oportuno, favorável, interessante. É aquilo que é realizado no momento certo, que é desenvolvido corretamente, que alcança resultados proveitosos, que está em conformidade com o que pode ser de mais correto para determinadas circunstâncias, que é apropriado, que se enquadra ou respeita regras, que atende às expectativas, que é decente, que é decoroso. Jesus está dizendo para aquele homem corrupto, ladrão, que cobrava mais imposto do que deveria, dizer: olha, é isso tudo que eu li, pousar na sua casa hoje. Convém, é apropriado, é oportuno eu estar na sua casa hoje. Ele não nega o erro daquele homem, tanto não nega que ele se sente tão incomodado que ele diz: olha, se eu defraudei na minha cobrança, eu vou devolver, e vou devolver mais do que eu roubei dessas pessoas. Jesus, mesmo sendo judeu, estando num tempo em que os romanos estão oprimindo o seu povo ali na Palestina, não nega a cura do servo de um centurião romano. Ele chega e diz para Jesus: não convém, não vale a pena que você vá na minha casa. Eu não sou digno de que você entre na minha casa. Mas se você falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus podia dizer assim para aquele romano: olha, você é inimigo do meu povo. Você entra aqui e você mata os homens e escraviza os jovens e rouba as mulheres. Você exige impostos que a gente já não pode mais pagar. Então, que se dane você e que se dane o seu servo. Eu não vou curar. Mas o que Jesus faz? Jesus ignora a condição daquele homem inimigo dele como judeu, e cura o seu servo. E promove naquele homem uma leitura dele mesmo, Jesus Cristo, totalmente diferente de qualquer leitura que outra pessoa podia fazer.
Talvez se o Filipe chegasse para esse centurião e dissesse assim: você entende o que de Jesus? O que você entende da leitura que você faz de Jesus? Talvez esse homem dissesse assim: olha, eu nem consigo explicar, porque ele tinha que me negar tudo, mas ele me deu tudo que eu pedi. Jesus não nega o pão e o vinho a Pedro, que era o traidor, que seria o traidor, a Tomé, que duvidaria dele, ao Judas, que seria o traidor, Pedro que negou, Judas que trairia. Jesus não nega o pão e o vinho. Jesus poderia chegar naquela ceia e servir a todo mundo, os que acertavam e os que erravam, e virar para o Judas e falar: Judas, não me leva a mal, você vai me entregar. Você vai me vender por 30 moedas de prata e ainda quer comer e quer beber comigo? O que Jesus faz com aquele que iria trair? Convida para a mesma mesa, para comer o mesmo pão, para beber o mesmo vinho. Porque Judas fez o que ele fez e foi responsável por aquilo que ele fez. Mas Jesus tem uma leitura da humanidade diferente da leitura que nós fazemos. Ele não estava preocupado em se vingar daqueles 3 homens que em algum momento da história decepcionaria a ele mesmo. Ele não estava preocupado em se vingar daqueles homens que em algum momento da sua história não seriam exatamente aquilo que ele esperava que eles fossem. Jesus não esperava que Pedro o negasse, mas esperava que Pedro seguisse os ensinamentos. Jesus não, como homem, não estava pensando assim: eu escolhi Judas porque Judas vai me trair. Não existia isso em Jesus. As coisas que aconteceram porque Jesus não estava lidando com pedras. Jesus não estava lidando com animais. Jesus estava lidando com humanidades. E a humanidade falha, a humanidade comete erros. Mas Jesus é capaz de olhar para esses homens e fazer uma outra leitura deles. Jesus não rejeita o publicano que se sente miserável, que já nem consegue mais falar alguma coisa diante de Deus, e ele diz que ele é pecador, mas ele rejeita o fariseu que bate no peito e que diz que ora, que jejua, que dá o dízimo, que faz isso, que faz aquilo, e não é como aquele publicano ali, aquele miserável publicano. Porque a leitura de Jesus não é uma leitura que vai privilegiar aquele que faz alguma coisa, mas é uma leitura de alguém que vai de encontro às pessoas que não fazem nada, mas deixa que ele faça por eles a salvação. Para finalizar, nós temos leituras de pessoas que são cristãs, mas que são racistas. De pessoas que são cristãs, mas que são homofóbicas. De pessoas que são cristãs, mas que são misóginas, que odeiam a mulher. Pessoas que se dizem cristãs, mas que são preconceituosas. Preconceito racial, preconceito social, vários tipos de preconceitos. Há uma coisa que tem acontecido muito na vida do ser humano nos dias de hoje, que é terrível, é uma coisa chamada capacitismo. As pessoas olham para pessoas que têm alguma deficiência e acham que essas pessoas são menores, porque elas não conseguem fazer como elas fazem, não conseguem falar como elas falam, não conseguem andar como elas andam, não conseguem enxergar. São pessoas que são tidas como uma pessoa de menor qualidade. E se eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, eu vou entender que Jesus, em todos os momentos, incluiu essas pessoas. Para o homem que tinha a mão mirrada, ele não disse: olha, você não pode participar das celebrações porque você tem a mão mirrada. Para o homem que tinha uma doença de pele, que a Bíblia chama de lepra, ele não diz: olha, lepra é o símbolo do pecado, então você não pode participar de nada, porque você está carregando na sua carne o símbolo do pecado. Para os homens, para a mulher que tinha o fluxo de sangue, que estava separada da religiosidade judaica, ele não diz: mulher, desencosta de mim, porque você nem deveria tocar na minha roupa. Ele diz: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
racistas, homofóbicos, misóginos, preconceituosos, da pior espécie, de qualquer espécie, não podem, de maneira alguma, ler o Evangelho de Cristo e permanecer racista, homofóbico, misógino e preconceituoso. Porque se permanecem, não estão lendo o Evangelho de Cristo. É preciso responder a pergunta: você entende o que você lê? Não é possível ser cristão sem refletir aquilo que Jesus Cristo refletiu quando esteve entre nós. E a pergunta que não deve calar na nossa mente sobre a visão que nós temos do Evangelho: nós, como igreja, estamos entendendo aquilo que nós estamos lendo? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo, a releitura da divindade sobre a humanidade, onde nós, seres humanos errados e pecaminosos, deveríamos ser punidos pela nossa própria culpa. O Senhor relê a humanidade e diz: eu envio alguém para sofrer as consequências desse pecado e para reconciliar essas pessoas de novo comigo, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor fez uma leitura diferente de mim, porque o Senhor fez uma leitura diferente de nós. E muito obrigado, porque o Evangelho é o poder de Deus para olhar para a humanidade e fazer da humanidade pessoas que podem viver a vida diante de Ti de forma digna, Pai. Muito obrigado por aquilo que Filipe nos ensinou, a olhar para alguém que no seu contexto religioso e social deveria ser desprezado, mas Filipe incluiu na visão do Evangelho, que enxerga as pessoas como sendo uma só, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de visão de separação, mas um Evangelho que une todos os homens e todas as mulheres diante de Ti, que é o nosso Pai, o nosso Deus fiel, o nosso Deus que é capaz de enviar o seu único Filho para morrer pela humanidade. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus e fazemos essa oração porque sabemos que o Senhor ouve a nossa voz e entende a nossa humanidade, e entende como nós somos, Pai. No nome de Jesus, amém.